A adoração ao rei. É a primeira adoração registrada por Mateus ao rei Jesus. E eu quero usar na ministração dessa palavra um princípio de interpretação bíblica que é chamado o princípio da primeira menção. Aqui está a primeira menção à adoração a Jesus no Evangelho de Mateus. Os outros evangelhos nos contam a adoração de Jesus antes desse acontecido, quando ele estava nascendo e quando ele nasceu em Belém, a adoração dos anjos, dos pastores e etc. Mas Mateus faz a primeira menção de adoração ao rei, e a adoração está detalhada aqui em uma história breve de 12 versículos, envolvendo gente que não era gente daquela época, daquele contexto, era gente totalmente diferente daqueles que esperavam a chegada do rei Jesus. Uma representação nítida de que o Senhor Jesus, como rei absoluto, seria adorado por muitos e muitos além dos israelitas, dos judeus, do povo de Deus daquela época. Pois bem, queridos irmãos, preciso introduzir esta mensagem com dois esclarecimentos muito importantes para nós, para que entendamos a narrativa desses dois versículos. O primeiro esclarecimento que preciso fazer aos irmãos, a título de palavra de Deus para nós hoje à noite, é importante, meus amados irmãos, desfazer os mitos sobre a visita dos magos ao rei. Dois mitos: o mito dos 3 reis magos e o mito da adoração na manjedoura. Porque durante toda a vida nossa, desde criancinhas, nós aprendemos algo errado, fora do contexto bíblico, baseado em coisas que não tem muito a ver com a narrativa bíblica sobre esse momento de adoração. Por exemplo, nós aprendemos que esses adoradores do rei Jesus, esses magos, eram 3. O texto bíblico não fala que era 3. O mais provável é que eram mais de 3. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, a cidade toda ficou alarmada, a cidade toda entrou em convulsão. Era uma grande caravana. Inclusive historiadores judeus fazem essa narrativa dizendo que quando essa caravana entrou em Jerusalém, todo mundo ficou sabendo que estava chegando muita gente diferente, uma caravana com muita pompa. Esses que chegaram para adorar o rei Jesus, meus queridos irmãos, vindo do outro lado do mundo, é possível que eles tenham viajado meses e até mais de ano para chegar lá para adorar o rei Jesus. Eles chegaram ali em Jerusalém em uma grande caravana. Era gente rica, tanto é que mexeu com todo mundo. Então não eram os 3 reis magos, como a tradição religiosa, principalmente católica, afirma. E também não tem nome deles em lugar nenhum da história, é uma invenção. Quais são os 3 nomes que dão a eles? Baltazar, até esqueci agora. Era uma caravana, não eram
reis. Não, eles vieram para adorar o rei, mas eles não eram reis. Eles eram, no texto original grego, irmãos, eles eram estudantes da astronomia, não da astrologia. Astrologia é idolatrar os astros, como se eles dessem direção à nossa vida, tal de horóscopo e tudo mais, surge da astrologia. Não, eles não eram estudantes da astrologia, mas da astronomia. Eles estudavam os astros, os planetas, e no estudo deles, eles detectaram um planeta diferente, uma estrela que se moveu, e Deus começou a agir e falar com eles que aquela estrela os guiaria ao rei. E eles saíram de lá e foram guiados pela estrela para adorar o rei. Ajuntaram tudo o que uma comitiva precisava para passar muito tempo viajando, e foram. Esse é o primeiro mito que precisa ser desfeito, antes de recebermos as aplicações das atitudes da vida dessa caravana nas nossas vidas hoje à noite. Mas em segundo lugar, queridos irmãos, o mito da adoração na manjedoura também precisa ser quebrado. Quando essa caravana, com magos, com estudantes da astronomia, chegaram ali, quando essa caravana chegou, aliás, ali, para adorar o rei, eles não foram adorá-lo onde ele nasceu. Jesus não estava mais na manjedoura, Jesus estava em uma casa em Belém. José e Maria, diz os historiadores extra-bíblicos, diz que eles já tinham encontrado residência, já tinham saído da manjedoura. Jesus não era mais a criancinha, o bebê da manjedoura, como muitas igrejas, inclusive evangélicas, encenam no altar, como se fosse verdade. Não, Jesus já estava andando, possivelmente, ele já tinha em torno de 2 anos de idade. Tanta coisa que a gente aprende errado, não é? Não é? Aquela caravana chegou em frente à casa, guiada pela estrela, pelo planeta que se moveu de um lado do mundo até o outro, e esse planeta, que é chamado de estrela no texto bíblico, parou brilhantemente. Possivelmente essa estrela brilhava não somente à noite, mas uma boa parte da manhã e uma boa parte da tarde, quando o sol começava a perder a sua forte luminosidade. E a estrela parou no lugar, na casa onde o rei, embora ainda criança, estava. E eles entraram ali para adorá-lo. Então Jesus foi adorado por esses estudantes de astronomia, entendidos de astronomia. Jesus foi adorado na sua casa, já recebendo as instruções dos seus pais terrenos, José e Maria. Entenderam? Está claro isso? Vamos aprender com esse povo que chegou lá para adorar a Jesus, o primeiro registro de adoração ao rei Jesus pelo evangelista Mateus. Vamos aprender, queridos irmãos, algo extraordinário para a nossa vida hoje à noite? Vamos lá? Então eu convido vocês para que vejamos 3 estágios presentes na vida de um adorador.
É certo que não apenas os magos adoraram a Jesus ali. É certo que houve ali, isso é a minha imaginação e de muitos teólogos. É certo que além dos líderes da caravana, que eram os estudantes, os entendidos de astronomia da época, todos que o acompanhavam foram de certa forma influenciados por eles, e houve um culto de adoração ali na casa de Maria e de José. Adorando a quem? A Maria? Não. A José? Não. Ao rei Jesus, ainda criança. O menino certamente que na sua percepção em informação ainda não entendia, porque Jesus foi plenamente homem na sua estrutura humana, mas José e Maria entendiam. E como quando ele já estava com 12 anos lá, segundo o registro de Lucas, Maria, a sua mãe, guardava tudo no coração. Aleluia. Mas essa caravana de adoradores passou por 3 estágios, os quais eu quero aplicar à nossa vida hoje à noite como adoradores desse mesmo rei. Não mais o rei criança, mas o rei, como bem mencionou o ministro da ceia hoje à noite, o presbítero Ivanês, o rei que foi à cruz, que morreu por nós, derramando seu sangue ali no Calvário, o rei que ressuscitou, o rei que foi assunto aos céus e enviou a manifestação da sua presença para nós, em nós, através do Espírito Santo, o rei que verdadeiramente, segundo ele mesmo disse, voltará presencialmente para nos buscar, para vivermos eternamente no seu reino. Aleluia. Somos a semelhança daquela caravana, adoradores do rei. Quantos podem dizer amém? Vejamos os 3 estágios. Aleluia. Antes, volta aí um pouquinho, por favor, os projetistas. Uma outra informação importante que eu estava passando por cima dela, que vai nortear muita coisa para nós no decurso da mensagem, é que na vida de um verdadeiro adorador, a adoração acontece em 2 formatos. A adoração como culto e a adoração como estilo de vida. Isso apareceu bem aí na tela? Isso é muito importante para nós, irmãos, porque a ideia que nós temos e aprendemos erradamente por não conhecer o contexto cultural que estava acontecendo na época, a gente pensa que chegou 3 homenzinhos lá, sofridos, segundo um filme herético aí, de o terceiro, sei lá o quê, o quarto sábio, chegou lá desfigurado, entregou um presentinho para ele, foi embora. Não, aconteceu o culto lá, gente. Era uma caravana que veio do outro lado do mundo para adorar o rei, e adoraram o rei. Teve culto de adoração, e a partir daí então, pela experiência que tiveram com o rei, o certo é que se tornaram adoradores, passaram a ter a adoração como estilo de vida. Que Bíblia é essa nossa, hein? Esconde tanta coisa, que somente pelo Espírito Santo e pela mente de Cristo em nós, de maneira bem esperta, a gente consegue captar e aprender coisas assim. 3 estágios então, irmãos, vejamos. Primeiro, antes da adoração, o que aconteceu com aquela caravana, especificamente com os condutores daquela caravana, que eram entendidos de astronomia? Antes da adoração, é certo que lá do outro lado do mundo, o mundo daquela época, Deus falou com eles, porque eles saíram de lá já determinados a adorar o rei de Israel. E adoração em todo o contexto mundial da época, irmãos, não era atributo oferecido a nenhum homem. Adoração é um atributo que era oferecido
a pessoas ou entes iluminados. Eles chamavam de deuses. E eles receberam do Deus de Israel uma revelação especial. E saíram de lá e foram adorar o rei. Eles pensaram: nós vamos para a capital. A capital era Jerusalém. Chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde é que está o rei dos judeus, que segundo o que foi falado para nós? E eu afirmo aqui, queridos irmãos, sem medo de errar, que foi Deus que falou com eles, que o rei haveria de nascer naquela época, e que iria guiá-los até o rei. E eles chegaram como se a nação de Israel soubesse de tudo isso, e perguntaram: onde está o rei? Onde está o rei? Onde está o rei? Antes da adoração, eles tiveram bases muito fortes na vida deles, as mesmas que nós devemos ter na nossa vida de adoradores. Devemos ter 3 bases para o nosso preparo à adoração. Primeiro, esforço engendrado. Engendrado aqui é com a denotação de esforço, assim bem forte, determinação. No versículo 1, queridos irmãos, do texto que nós lemos, Mateus diz assim: tendo nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, do outro lado do mundo, vieram para adorar o rei Jesus. Irmãos, uma viagem como aquela era uma viagem penosa. Um sacrifício enorme da parte de todos daquela caravana foi feito, deixando o conforto de suas casas ricas. Viajaram durante o dia sob um calor intenso dos desertos, durante a noite sob um frio insuportável de toda a região, ora calor, ora frio, igual mulher na menopausa. Era terrível, e eles passaram por tudo isso em um esforço tremendo para adorar o rei Jesus. E o Espírito Santo pergunta a nós: qual é o nosso esforço para adorar o Senhor? Segundo, queridos irmãos, a outra base daqueles foi o respaldo bíblico. Eles tinham respaldo da palavra de Deus para ir adorar. No versículo de número 2, Mateus diz assim: quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles tinham uma palavra de Deus para adorar. Bem como nós hoje, queridos irmãos, temos essa base. Somos convocados a sermos adoradores. Somos procurados pelos olhos de Deus. Temos uma palavra de Deus sobre nós para sermos o povo da adoração. Você pode dizer glória a Deus? E em terceiro lugar, a terceira base lançada na vida daquela caravana desses magos antes da adoração foi perseverança sólida. Eles não desistiram de maneira nenhuma. O versículo 9 do texto, na narrativa de Mateus, queridos irmãos, diz que esse Herodes era o cara mais maldoso daquela época, cruel. Qualquer ameaça ao seu trono, ele mandava matar. E quando essa caravana perguntou onde estava
esse rei, ele pensou consigo, um concorrente ao meu trono, vou resolver essa questão. E ele mentirosamente diz, olha, depois de perguntar aos escribas e aos sacerdotes onde é que o rei Jesus haveria de nascer, ele engendra um plano para matar o rei Jesus e fala para os líderes daquela caravana, para os magos, e diz, olha, vai lá, adora, descobre onde é direitinho, é lá em Belém, os profetas falaram que é lá em Belém, vai lá, adora e vem aqui para que eu também vá adorá-lo. O texto no versículo 9 diz que depois de ouvirem o rei, os magos partiram. Foi uma outra viagem, mais curta, mas uma outra viagem, de Jerusalém até Belém, cidade de Davi, e a estrela foi dirigindo eles, e quando chegou, o texto diz, eles partiram, e eis que a estrela que viram no oriente, ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E aí então, eles tiveram plena certeza que era ali o lugar do culto de adoração. Aleluia. Quem te trouxe aqui não foi mais aquela estrela. Quem te trouxe aqui para a adoração. E quem quer conduzir a sua vida para que você seja um cristão que tenha a adoração como estilo de vida, não foi uma estrela, foi o Espírito Santo que mora no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Perseveraram até chegar no cumprimento do propósito para o qual eles foram designados. Chegaram para adorar. Chegaram. Isso antes da adoração. Agora era a hora da adoração, queridos irmãos. Saíram de onde saíram, com um esforço grande, com uma palavra de Deus sobre eles, perseveraram, passaram os obstáculos e chegaram no lugar da adoração. E aí então, vem o segundo estágio, presente na vida de um adorador, durante a adoração. O que aconteceu naquele culto de adoração, irmãos? O que aconteceu naquele culto de adoração? E mais uma vez eu preciso dizer a vocês, queridos, não foi um momentozinho de entregar um ouro, entregar um incenso, entregar um perfume e depois ir embora batendo palma, glória a Deus, adoramos um menininho na manjedoura. Vivemos essa mentira durante muito tempo. Não foi um momentozinho de presentear simplesmente um menino. Não, não, não. Não. Foi verdadeiramente um momento de adoração. Alguns historiadores dizem que foi mais de um dia de adoração. Não foi só chegar, entregar o presentinho e ir embora. Não, não, não. A adoração daquela caravana, especificamente daqueles estudiosos, entendidos de astronomia, aquela adoração possuiu 3 conteúdos extraordinários. O mesmo conteúdo, ou os mesmos conteúdos, que precisam estar presentes na nossa adoração também, queridos irmãos. Em primeiro lugar, a alegria intensa. Alegria intensa. Não se adora a Deus com a cara de crente, cara de jumento. Tem gente que vem para a igreja como se estivesse vindo para um martírio. O versículo 10 nos diz, queridos irmãos,
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. É mais ou menos assim: chegaram no lugar da adoração, e quando eles viram que era a hora de começar a adoração, eles foram envolvidos por uma alegria que literalmente, de acordo com o texto original, fez com que eles saltassem de alegria. Adoração. Adoração tem que ser com alegria intensa. Alegria intensa. Antes da gente usar máscaras, era fácil da gente ver quem é que estava cantando e quem não estava. Agora com a máscara a gente nem não sabe. De vez em quando eu chego bem pertinho de alguém para ver se escuto a voz do abençoado cantando na adoração, e não escuto. Adoração, durante a adoração, é necessário alegria intensa. Em segundo lugar, queridos irmãos, o outro conteúdo da adoração daquela caravana, reverência intensa. O versículo 11 nos diz: entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe. Olha a atitude deles, queridos irmãos, prostrando-se, o adoraram. O adoraram. É certo que Jesus, que já era cheio do Espírito Santo desde o ventre, quando foi adorado por eles, ele parou. Mesmo que fosse um menino esperto que corria daqui para acolá igual o Jorge, na hora, por ser quem ele é, o rei digno de adoração, ele pelo Espírito Santo parou, e eles se prostraram diante dele, e adoraram a ele. É isso que Mateus está nos ensinando, queridos irmãos, uma postura de extrema reverência. Por isso que na hora que nos reunimos para o culto de adoração, amados irmãos, não é hora de outra coisa senão de adorar ao Senhor. Incomoda a Deus. Meus queridos, quando qualquer um de nós, santo, servo, serva de Deus que somos, agimos com irreverência na hora da adoração. Aquela caravana tinha reverência intensa na adoração. E por fim, em terceiro e último lugar, durante a adoração daquela caravana, houve também o conteúdo da doação intensa. O final do versículo 11 é extraordinário, irmãos. Diz assim: e abrindo os seus tesouros, e abrindo os seus tesouros. Era gente rica, era uma caravana de gente poderosa, financeiramente falando, mesmo porque para custear uma viagem daquele tamanho, tinha um gasto enorme, era comida, era animais, era gente a serviço da caravana. E então, ao chegarem para adorar, na adoração, eles abriram os seus tesouros. Isso significa, queridos irmãos, que nós hoje, da mesma forma, não podemos considerar nosso propriamente o que nós temos sob o nosso poder. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, precisa ser para a adoração do Rei Jesus. De maneira que, se o Rei Jesus quiser a minha casa para a sua adoração, a minha casa é dele. Se quiser o meu carro para a sua adoração, o meu carro é dele. Se quiser os meus filhos para a sua adoração, os meus filhos são dele. Seja o que for que ele quiser para a sua adoração, não é meu, não é meu, não é meu. Tudo que você tem, se você é um autêntico servo, adorador do Rei Jesus, tudo que você tem, escute, rei, não é seu, não é seu, é para adorá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. E o texto nos diz, irmãos, então, que ao abrir os seus tesouros, eles tiraram de lá ouro, não falou a quantidade,
Mateus não mencionou a quantidade, nenhum dos evangelistas, nem Marcos, nem Lucas e nem João, menciona a quantidade dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Ouro possivelmente era dinheiro, moedas de ouro era o dinheiro da época. Ouro e prata e bronze. Ouro, as moedas de maior valor, prata menor, de bronze menor ainda. Possivelmente deram de presente a Jesus muito dinheiro. Muito dinheiro. Incenso era o que era usado para aromatizar o ambiente, principalmente em momentos de concentração e adoração a Deus. E mirra era perfume, para perfumar o menino, para perfumar a mãe do menino, para perfumar a família. E o certo, queridos irmãos, por se tratar de coisas tiradas do tesouro, foi grande quantidade. Não podemos oferecer em adoração ao Senhor o que nos sobra, como muita gente faz, a sobra do tempo, a sobra do salário, a sobra, enfim, a sobra. Não. A adoração daquela caravana foi doação intensa. Aleluia, aleluia. Antes da adoração, passaram o que passaram e chegaram lá para o culto da adoração. Entrando no culto da adoração, manifestaram alegria intensa, reverência intensa, doação intensa, e aí então terminou o culto da adoração, hora de ir embora. Terceiro estágio, depois da adoração. O que aconteceu depois da adoração? Terminou a adoração ao Rei Jesus, glória a Deus, abençoados. Impossível não crer, pelo menos eu, é impossível para eu não crer que naquele culto aquelas pessoas foram tremendamente tocadas pelo Espírito de Deus. Ninguém chega diante de Jesus e sai da mesma forma que entrou. Eles foram tocados por Deus. E agora, vamos de volta para a viagem com a mesma distância, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, para voltar à vida normal. E eu arrisco dizer, como Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário de Atos dos Apóstolos, eles voltaram não mais como alguém que participou apenas do culto de adoração, eles voltaram como pessoas que iriam até o final das suas vidas adorar ao Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Quem tem adoração como estilo de vida usufrui de duas bênçãos, que são reais depois dos momentos de adoração. É como eu falei na introdução, queridos irmãos, não é apenas aqui e agora no culto, é também, mas é um estilo de vida. E depois que a gente adora no culto, duas bênçãos são usufruto para a gente, que foi para eles lá. Vejam bem, de acordo com o versículo 12, a parte A, uma vida dentro da orientação de Deus. Adorar o menino. Na noite que antecedia a partida deles de volta para casa, Deus falou com eles de novo, aleluia. Deus falou com eles de novo, possivelmente da mesma maneira que falou com eles antes de saírem para o culto da adoração. Deus falou com eles de noite, falou com eles, olha, não voltem pelo mesmo caminho, não passem diante do palácio do rei Herodes. Certamente que Deus falou, porque ele é homem cruel, e ele vai matar vocês, porque vocês adoraram outro rei que não seja ele, porque Herodes, segundo a história, já tinha matado muita gente que não o reconhecia como rei, desejando grandemente se tornar o imperador romano.
Então Deus vai dar orientação para eles, fala, não passem por lá, não passem por lá. Escute bem o que eu vou te dizer, querido irmão, querida irmã. Quem é adorador não fica sem a orientação de Deus. Escute, Deus fala com os adoradores. Deus fala. Muitas vezes quando eu dei com a minha cara na parede, não foi porque Deus não falou comigo, é porque eu estava tão insano naquilo que eu queria fazer, que eu não tive sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando comigo, porque Deus sempre fala com os seus, Deus sempre fala com os adoradores, há orientação dos céus para aqueles que adoram ao Deus verdadeiro. Aleluia! É por isso que eu me recuso a ficar fora do rol dos adoradores do Rei Jesus. Vou adorá-lo durante toda a minha vida terrena e durante toda a minha vida eterna. Vou adorá-lo, aleluia. E a segunda bênção que veio àquela caravana depois do culto da adoração, uma vida fora dos contra-ataques do diabo. Deixe-me ler para vocês o versículo 12 mais uma vez. Diz assim: tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho, para a sua terra, e foram embora. E como todo viajante sabe, a viagem de volta parece ser mais rápida. Voltando para casa, parece que o caminho encurta. Mas eles foram livrados da morte. O inimigo da adoração, representado pelo rei Herodes, nós vamos ver isso na sequência do capítulo 2, mensagem do próximo domingo. Ele resolveu acabar com o adorador, mandando matar todos os meninos abaixo de 2 anos, até 2 anos, era a idade na qual Jesus estava. E é certo que se os magos, aquela caravana, voltasse ao rei Herodes, eles não voltariam para casa, eles seriam mortos. O diabo não pode tocar os verdadeiros adoradores. Eu não sei se eu vou sair do foco da câmera. Se eu sair, problema do Gabriel, mas eu preciso me ajoelhar aqui. Quando qualquer um de nós, como adorador, está em adoração ao Deus verdadeiro, ao Rei dos Reis, podem vir demônios, eles podem até berrar à nossa volta, podem babar de vontade de nos tocar enquanto estamos adorando. Não podem tocar os verdadeiros adoradores. Não podem, não podem. É por isso que Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são uma ameaça ao reino das trevas. Aleluia, aleluia. Foi assim depois do culto de adoração. Quantos querem ser assim como aquela caravana? Quantos querem ser assim como aquela caravana? Tá, deixa eu mudar a pergunta aqui que vai ficar melhor para a gente orar após as considerações finais dessa mensagem. Quantos são assim? Quantos são verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores são como eles lá, irmãos. O que foi registrado sobre os magos adorando ao Rei Jesus é para nós entendermos que Deus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores como eles foram. Aleluia, aleluia. Antes da adoração, durante a adoração e depois da adoração. Eu fiquei pensando, Roberto, em colocar assim, pré-adoração, adoração e pós-adoração. Aí eu pensei, não, isso vai ficar parecendo muito com o encontro de G12. Agora a gente não é G12 não, a gente é G todo mundo.
Aleluia. Aleluia. Eu termino, queridos irmãos, esta mensagem hoje à noite, dizendo que com a experiência dos magos, a experiência de adoração deles, nós aprendemos 3 princípios importantes. Primeiro, nós aprendemos que o natural leva ao espiritual quando a intenção de adoração é verdadeira. Os historiadores dizem que aqueles magos, eles começaram a estudar os astros, normalmente em todo o processo dessa ciência chamada astronomia, e foi diante da natureza, do estudo natural, é que Deus entrou no cenário e falou com eles sobre aquela estrela que os levaria até o Rei Jesus. O natural leva ao espiritual quando o coração está disposto a adorar. Aleluia, aleluia. O fato de você sair de casa hoje à noite, por exemplo, para o culto de adoração, muitos saíram debaixo de chuva, porque não tem jeito de sair por cima dela. Saíram debaixo de chuva, vieram para cá, sabendo que havia algo a ser oferecido ao Rei digno de adoração. Essa atitude natural te conduz de maneira extraordinária para as bênçãos espirituais. Por isso a insistência de pastores sérios diante de Deus: não deixem de congregar, não deixem de participar do momento de adoração. Não deixe, porque todas as vezes que nós naturalmente entramos no nosso carro, pegamos a nossa bicicleta e vamos para o culto de adoração, nós somos extremamente abençoados por Deus. Em segundo lugar, o outro princípio que aprendemos com a experiência de adoração dos magos, aprendemos, queridos irmãos, que há verdadeiros adoradores em lugares onde absolutamente não esperaríamos encontrá-los. Nenhum bom judeu diria que viria do outro lado do mundo da época alguém para adorar o Messias. Eles pensavam que o Messias seria instrumento de adoração somente deles. Na face da terra existem adoradores espalhado pelas nações, alguns que podem com liberdade fazer o que nós estamos fazendo, culto de adoração. Outros estão adorando nas cavernas, escondidos nos apartamentos, tendo apenas algumas páginas da Bíblia para ler, porque não podem ter a Bíblia toda. Mas o fato é que na face da terra sempre há verdadeiros adoradores, e Deus está lá do trono, porque Deus não está aqui na pessoa do Pai, Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Deus Pai está com o Deus Filho sentado à sua direita, olhando para cá, vendo o Espírito Santo juntamente conosco e os anjos adorando. E Ele olha e diz: ali está um, ali está outro, ali no Paraguai, ali na Bolívia, ali na China, ali em Guiné-Bissau, ali em Padre Bernardo, ali tem gente adorando. A procura não é que Deus não sabe onde estão os adoradores, não, irmãos. Ele está identificando e abençoando os adoradores. John Stott disse que a procura de Deus por adoradores não é para simplesmente ser adorado, mas para abençoar os adoradores. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E finalmente, queridos irmãos, o terceiro princípio que a gente aprende com essa gente que foi para Jerusalém adorar o menino Jesus: os verdadeiros adoradores não desprezam o culto de adoração em detrimento do seu estilo de vida e vice-versa. Ou seja, não existe no projeto de Deus aquela ideia: não, eu adoro somente no culto só. Ou então, eu não vou ao culto de adoração, porque afinal de contas, eu tenho um estilo de vida que é adoração. Eu adoro no trabalho, eu adoro em casa, eu adoro, mas eu não vou participar do culto de adoração. Não, os verdadeiros adoradores adoram onde estiverem,
mas também não perdem em momento nenhum a oportunidade de se juntar com os demais adoradores para juntos produzir uma verdadeira adoração ao Rei dos Reis. Aleluia. Sinceramente, irmãos, falando como homem, olha, eu duvido que alguém que não gosta de culto seja um adorador pessoal, que tenha adoração como estilo de vida. Duvido, porque quem tem estilo de vida como adorador é apaixonado por culto.